Olá, meus queridos, recebam a paz do Senhor Jesus. Os inscritos aqui do nosso canal no YouTube, sejam muito bem-vindos. Nós estamos no nosso primeiro dia do nosso devocional, 12 dias, baseado na carta do apóstolo Tiago. E hoje nós vamos aprender da palavra do Senhor. Eu peço que você assista até o final para você entender o propósito de Deus sobre a sua vida. Hoje nós iremos falar sobre a perseverança em meio às provações na vida cristã. E para esse tema nós vamos ler Tiago capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Está escrito: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria ao cair em várias tentações, sabendo que a vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito rico, muito abençoado, aonde no capítulo 1 e no versículo 1, Tiago ele revela a importância de ser um servo de Deus, o significado de ser um servo do Senhor. Tiago, ele não almeja pelo seu título, ele não almeja pelo seu cargo ou pela sua posição. Ele se identifica como servo de Deus. Ele se identifica como aquele que está pronto a servir o reino de Deus. Essa tem que ser a nossa posição como cristão aqui nessa terra. Hoje tantas pessoas brigam por causa de cargos, tantas pessoas discutem cadeiras, tantas pessoas discutem os títulos que têm, e muitas pessoas se perdem em meio às provações. Um fortalecimento nas provações, uma perseverança nas provações, o apóstolo Tiago está nos ensinando na sua palavra, ainda no versículo 1. Nós temos que ser servo de Deus. A nossa preocupação é agradar a Deus. A nossa preocupação é ser um servo que atende ao chamado do Senhor para a nossa vida. E no versículo 2 ele continua: meus irmãos, tende grande alegria em cair em várias tentações. Aqui a palavra está nos ensinando que por nós ser um servo de Deus, por a gente ser um cristão, nós não estamos isentos de provações. Nós não estamos isentos da luta, da dificuldade, porque tem muitas pessoas que aprenderam errado. Tem muitas pessoas que vivem errado, achando que o evangelho é só bonança, achando que o evangelho é só vitória, achando que o evangelho não tem sofrimento. E muitas pessoas estão decepcionadas com a palavra de Deus. Muitas pessoas estão decepcionadas com o evangelho porque aprenderam de forma errada. Tiago está nos ensinando o evangelho, o ser cristão, o servir a Deus também é enfrentar as tentações, também é passar por as tentações e é entender o que essas tentações, provações produz para a nossa vida
espiritual. Tiago está nos ensinando que é necessário ter fé em meio à provação, porque é essa fé que nos fortalece, é essa fé que nos deixa mais forte, é essa fé que nos faz continuar. Quando estamos em Deus, quando somos servo de Deus e vêm as provações, vêm as lutas, vem o deserto, é nesse trajeto que devemos exercer a nossa fé. É nesse trajeto que nós devemos se firmar cada vez mais no Senhor Jesus Cristo. É nesse trajeto de prova, é nesse trajeto de deserto que nós enfrentamos, é nesse trajeto de tentações que nós descobrimos o verdadeiro Deus, que nós descobrimos o verdadeiro chamado que está na nossa vida. Porque é nesse trajeto de prova, de tentações, é nesse trajeto de deserto que nós vamos descobrir as verdadeiras amizades, que nós vamos descobrir quem que vai ficar do nosso lado, que nós vamos descobrir aquele que realmente está se alegrando conosco, porque muitas pessoas, elas não se alegram, muitas pessoas, elas perdem a amizade, muitas pessoas, elas abandonam na hora da provação, na hora do deserto, na hora das tentações. Mas Tiago, ele está nos ensinando que Deus é o nosso auxílio, que a nossa confiança ela tem que estar depositada em Deus. Então nós estamos aprendendo, meus amados irmãos, nessa palavra do Senhor para a nossa vida, nesse primeiro dia de devocional, que as provações ela vem, mas a nossa perseverança tem que ser maior, sabendo que essas provações elas vão gerar maturidade, elas vão gerar um posicionamento firme da nossa parte. Essas provações, essas tentações, esse deserto, eles vão fazer crescer a nossa fé em Cristo Jesus. Então talvez você esteja passando uma prova, uma luta, uma tentação. Não desista. Se alegre por isso. É um sinal que Deus está contigo. É um sinal que você tem para crescer a tua fé em Cristo Jesus. E no final você vai ver que essa tentação, essa prova, esse deserto produziu algo na tua vida que te fez mais forte. Produziu algo que a tua fé aumentou em Cristo Jesus. Então eu quero que você tome posse dessa palavra. Eu quero que você compartilhe essa palavra com alguém que talvez esteja passando por um momento difícil. Mas essa pessoa não vai parar, não vai desistir, porque Deus está no controle de tudo. E vamos ter perseverança em meio às tentações na nossa vida cristã. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Amanhã voltaremos com o segundo dia do nosso devocional. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.